Seja bem-vindo ao 33º episódio da série Primeiras Frases em Inglês. Aqui é o episódio 33 já. A gente já tá caminhando para a reta final aqui do nosso material, que eu quero que tenha 50 episódios, 50 aulas, aqui nessa série onde a gente tá criando a sua base de inglês para você começar da melhor forma possível o seu processo de estudos de inglês. A cada aula a gente foi avançando uma estrutura, a gente foi avançando um padrão de frase, dando vários exemplos. E agora a gente chegou no passado, e desde a aula passada a gente está falando sobre o passado do inglês. E agora eu vou te mostrar como é que você nega o passado. O que é negar o passado? Eu não fiz, você não comeu, ela não tentou, nós não saímos, eles não estudaram. Isso que é negar o passado, pegar aquelas informações e falar que elas literalmente não aconteceram. Então, para a gente poder começar esse material aqui em que você vai aprender a negar o passado do inglês, eu vou te apresentar ao nosso amigo didn't. Didn't. Como é que você vai pronunciar essa palavra aqui? Ó? Você vai falar assim, ó, mais ou menos. Didn't. Didn't. Eu tô tentando fazer essa transformaçãozinha aqui, inventar essa palavra leitura aqui, para você conseguir pegar como que é essa nuance de leitura, mas é próximo disso aqui. Didn't. Se você falar didn't, vai ficar certinho. Só não fala didn't com o T forte no final. É um Tzinho bem leve. Didn't. E serve para você negar no passado. Usou o didn't para negar no passado, o resto da frase é super simples. Vamos ver na prática como é que fica isso aqui. I didn't go to the mall. I didn't go to the mall. Significa, eu não fui ao shopping. Então tá aqui o nosso didn't, que eu vou pintar de vermelho. Vai ser ele que a gente vai usar para poder negar as nossas ações no passado. Então eu posso associar ao não, mas ele não é exatamente igual ao nosso não. Mas para critério de você entender o que está acontecendo aqui, por enquanto pode associar ao nosso não, só para a gente conseguir fazer uma associação aqui e te ajudar a entender essa frase. Olha o resto da frase. Vou pular isso aqui, ó. Vou pular o didn't um pouquinho. Go to the mall. Aqui está acontecendo justamente o verbo to go, que significa ir. Então o que a gente percebe sobre o uso para negar no passado, falar que não fez? Usou o didn't, não precisa fazer mais nenhuma outra transformação na frase. Não precisa mexer nesse go, não precisa mexer em nada mais. Se eu falo literalmente, por exemplo, o que você faz todas as tardes depois da aula, por exemplo? Aí eu falo assim, I go to the mall. Isso aqui é o seu hábito. O seu hábito de todos os dias, eu vou ao shopping. Eu faço a questão de colocar que é um hábito para você não pensar que esse eu vou é futuro. Não é futuro, tá? Isso aqui é um hábito. Todos os dias eu vou ao shopping. I go to the mall. Então, para eu falar que simplesmente eu não fui ao shopping, é literalmente só colocar o didn't aqui e pronto. Eu não fui ao shopping, eu deixei essa ação no passado, falando que eu não fiz. E na verdade, a gente tinha aprendido a como falar do passado em inglês. E você viu que o passado de go é went. Olha só. I went to the mall. I went to the mall seria eu fui ao shopping. Isso aqui é um hábito. Todos os dias, I go to the mall. Agora, isso aqui é o passado. I went to the mall. Enquanto isso aqui nega no passado. I didn't go to the mall. E essa, inclusive, é uma frase que estava na nossa aula anterior. No episódio anterior, eu coloquei justamente essa frase. I went to the mall. Para você conhecer que aqui é o passado de go. E nessa aula aqui, para você entender o uso do didn't para negar no passado, falar que I didn't go, eu não fui, eu copiei as frases da aula passada, todas as ações que eu tinha colocado na aula passada falando que eu fiz, agora eu vou colocar nessa aula aqui falando que não fiz. Então, por hora, o que eu quero que você guarde é o seguinte, a gente vai usar o didn't para isso, e é só falar I didn't go para falar eu não fui. Olha essa próxima. She didn't eat my breakfast. She didn't eat my breakfast. Ela não comeu o meu café da manhã. Qual que é a frase que a gente tinha na aula anterior? A frase anterior eu tinha te trazido assim, ó. She ate my breakfast. É isso que eu tinha colocado pra você. She ate my breakfast, como ela comeu o meu café da manhã. Esse ela comeu, que ação que tá acontecendo aqui? Esse aqui é o verbo to eat. To eat, que significa comer. Eu falei pra você já há muitas aulas que o nome dos verbos em inglês eu sempre coloco esse to só pra chamar o nome dele na forma padrão de dicionário. É como se fosse o que a gente chama de infinitivo no português, né? Andar, correr, sair, compor. São os verbos na forma padrão bonitinho. Em inglês, essa forma padrão bonitinha é chamada pelo to.
Então, to eat é o verbo comer. O passado de eat é ate. She ate my breakfast. Beleza, ela comeu meu café da manhã. Para falar que ela não comeu meu café da manhã, eu vou usar o didn't do jeitinho que eu te mostrei. É só negar aqui com didn't. She didn't. Só que o comer volta a ser comer na forma padrão. She didn't eat my breakfast. Então você não vai colocar she didn't eat my breakfast. Não precisa colocar no passado aqui. É só colocar na forma padrão. She didn't eat. Ah, mas como que a pessoa vai saber que é no passado isso aqui se eu colocar o meu comeu na forma padrão? Por causa do didn't. O didn't é um não apenas para passado. Ele é uma coisa que nega ações só no passado. Então, como o didn't é só para passado, é só para negar no passado, ele já carrega o sentido de passado dentro dele. Não preciso colocar essa ação aqui, que é a minha ação principal, comer nesse caso, não preciso mexer nela. Ela fica na forma padrão bonitinho. Então, olha só. Ela não comeu, she didn't eat. Vamos pensar aqui em outras ações que a gente aprendeu. Por exemplo, a gente aprendeu que comprar é buy. Então, she didn't buy. Ela não comprou. Outro verbo que a gente aprendeu, por exemplo, que drink é beber. Drink é beber, o verbo to drink. Então, she didn't drink, é isso. Ela não bebeu. Usou o didn't para negar, legal, já negou no passado. A sua ação aqui, ó, vai vir bonitinho, sem mexer em nada, sem alterar nada. Ela vem na forma padrão certinho, ok? So, she didn't eat my breakfast. Ela não comeu o meu café da manhã. Vamos para a próxima aqui, ó. We didn't call you today. We didn't call you today. Nós não te ligamos hoje. Tá aqui o nosso didn't, então já sei que eu tô negando alguma ação aqui no passado. A frase que eu tinha colocado para você na aula anterior era We called you today, que significava nós te ligamos hoje. Tá aqui no passado, tá aqui o nosso called, que eu vou deixar azul. Tá aqui o nosso called, que significava ligamos, ligaram no passado. É o passado desse verbo aqui, ó. To call é ligar. Passado dele, called. Não é called, é called. A pronúncia é tipo assim, ó. Called. Essa é a pronúncia dessa palavra. So, we called you today. Nós te ligamos hoje. We didn't call you today. Nós não te ligamos hoje. O call, que é ligar, ele volta a ser call na forma padrão. É só usar o didn't que pronto. Você negou, falou que não fez no passado. O resto da frase, ou seja, a sua ação principal aqui, ela vem normalzinha, padrão, na forma original. O verbo to call fica call mesmo, sem alterar nada aqui. Não faça isso aqui, tá? We didn't called. Não precisa fazer isso aqui, ele fica na forma padrão sempre. Call you é ligar para você. Call me é ligar para mim. Call Joanna é ligar para Joana e assim por diante. My parents didn't buy a new car. My parents didn't buy a new car. Meus pais não compraram um carro novo. O que tinha aparecido na aula anterior era My parents bought, desse jeito aqui. My parents bought. Eu vou deixar só até aqui porque o resto é igual. A new car, um carro novo. Então vamos lá. My parents bought significava meus pais compraram. É isso que eu tinha te entregado. Só que esse compraram que está aparecendo aqui, ele na verdade é o passado desse verbo aqui, ó. Ele é o passado de to buy, que significa comprar. Como é comprar no passado? Buy, no passado é bought. Se eu quero falar que que my parents, eles não compraram, é só usar o didn't. Pronto, neguei no passado e buy volta a ser buy. My parents didn't buy. O resto seria igual. My parents bought a new car. My parents didn't buy a new car. Então tá aqui a nossa ação principal. E por que eu faço tanta questão de ser bastante enfático nessa ideia de que aqui fica normal, padrão? Porque o que a gente coloca no passado? A gente coloca essa ação no passado. Comprar, compraram. Comprei, compramos. Em inglês, é o não que carrega a ideia do passado. Olha que interessante. Inglês e português, línguas diferentes. É uma língua diferente, funciona de um jeito diferente da nossa língua e é o que é. Tá bom? Então, my parents didn't buy. Meus pais não compraram. Próxima. Chickens didn't evolve from dinosaurs. Chickens didn't evolve from dinosaurs.
Galinhas não evoluíram dos dinossauros. Essa aqui é uma frase que eu copiei da aula passada também, que era a seguinte até então. Tava, chickens evolved from dinosaurs. É isso que eu tinha escrito na aula anterior. Galinhas evoluíram de onde? A partir de onde? Dos dinossauros. O from sempre aponta um ponto de partida. Evoluiu a partir de onde? Chickens evolved from dinosaurs. Vamos supor que as galinhas evoluíram dos macacos. Chickens evolved from monkeys or from primates. O fato é, a espécie a partir de onde elas evoluíram aponta lá com from. Era isso que eu tinha te falado na aula anterior. Isso sendo verdade biologicamente ou não, o importante é que em inglês está certo. To evolve significa evoluir. É assim que é a forma padrão de evoluir em inglês. Evolve. Então, chickens didn't evolve. Galinhas não evoluíram. Pronto. Neguei aqui. Deixei na negativa falando que não aconteceu. Evolve volta a ser evolve mesmo. Não preciso mexer nele. E o resto da frase também continua exatamente igual. Chickens evolved from dinosaurs. Chickens didn't evolve from dinosaurs. Didn't evolve, não evoluíram. Evolved, evoluíram. Tom didn't bring you a present. Tom didn't bring you a present. O Tom não te trouxe um presente. Qual que era a frase da aula anterior? Tom brought you a present. É isso que eu tinha escrito. O Tom trouxe para você um presente. Esse brought, que é o trouxe, e é sempre assim, ó. Brought you, trouxe para você. Brought me, trouxe para mim. Brought Logan, trouxe pro Logan. Não precisa colocar nada mais aqui para falar que trouxe para aquela pessoa. É porque a gente fala trouxe para você. Em inglês é só brought you. Só que esse brought vem de onde? Vem de bring. O verbo to bring é trazer. Passado de bring, brought. Ó, e não se confunda com o que a gente viu nas duas frases acima, tá? Bring, passado dele é brought, trouxe. O que a gente tinha visto que era parecido é buy, que é comprar, tá? Buy, que é comprar, passado dele, bought. Brought é diferente de bought. Isso aqui pronuncia assim, ó, bought. Enquanto isso aqui pronuncia brought. Brought e bought. Ok, so... Se eu quisesse falar simplesmente que o Tom te trouxe, o Tom trouxe para você, Tom brought you. Tom trouxe para você. E se falar que o Tom não trouxe para você? Tom didn't bring you. Tom didn't bring you. O Tom não trouxe para você. E o bring, que era o trazer, ele volta a ser trazer mesmo. Você não vai falar Tom didn't brought. Porque o didn't já tem ideia de passado. Aqui volta a ser padrãozinho, bonitinho na forma original. Beleza? É interessante, porque ao longo das aulas, a gente já está na 33ª aula do Primeiras Frases, nesse ponto. Cada aula eu fui te adicionando uma pecinha nova. Nesse ponto eu posso usar esses termos, eu posso explicar, chamar de verbo, eu posso falar de passado, porque a gente tá vendo isso aula a aula, e agora você está começando a ganhar esse feeling, você está começando a ganhar essa noção baseado em tudo que a gente aprendeu nas aulas até aqui. Então, Tom didn't bring you. O Tom não trouxe para você. Eu quero falar que o Tom não trouxe para mim. Tom didn't bring me. Tom didn't bring me. O quê? A present. Um presente. A gente aprendeu a usar esse a também. Só que é bring you a present. Não me, nesse caso. Se eu falo, your cousins didn't come for Christmas. Your cousins didn't come for Christmas. Os seus primos não vieram para o Natal. Vamos lá. Palavra primo em inglês, cousin. E o que a gente tinha visto na aula anterior era your cousins, seus primos, came. Your cousins came. Seus primos vieram. Era isso que a gente tinha lá. Esse came com a, ele é o passado disso aqui, ó. Ele é o passado de come. To come significa vir. Come é vir. I came, eu vim no passado. You came, você veio no passado. She came, ela veio no passado. Igual para todas as pessoas, é sempre came. Ótima notícia para você, né? Porque em português a gente fala eu vim, você veio, ela veio, nós viemos, eles vieram. Tem que mudar de acordo com a pessoa. Em inglês não. I came, you came, she came, they came. José e Maria came.
O fato é, o passado de inglês é igual para todas as pessoas. Ótima notícia para você. Então vamos lá. Your cousins came. Your cousins didn't come. Os seus primos não vieram. Já neguei aqui com o didn't, pra falar que não fez. Só que o come, que é vir, volta a ser come. Você não vai falar didn't came. Ah, mas o came é o passado. Eu sei. O came é o passado de come, de fato. Só que quando você usa o didn't para negar o passado, o come fica come mesmo. Não pode negar aqui, que já é uma negação no passado, e colocar passado aqui de novo. Ok? Então não é your cousins didn't came. É your cousins didn't come for Christmas. Para o Natal. Essa frase diz, she didn't work here in the 80s. She didn't work here in the 80s. Lembra que a gente viu esse bloco na aula anterior? In the 80s. Como nos anos 80. Lembra como é que era lido? In the 80s. In the 80s significa nos anos 80. E é sempre assim, para todas as décadas. In the 70s, nos anos 70. In the 60s, nos anos 60. In the 50s, nos anos 50. E assim por diante. Aí é só uma questão de você conhecer as décadas, né? Conhecer as dezenas em inglês. Mas não precisa conhecer todas, não. Foca em aprender uma de cada vez. Por enquanto, se você focar só no in the 80s, que eu tô te mostrando agora, já fico satisfeito. Então, beleza. In the 80s, a gente sabe que é na década de 80. She didn't work here significa ela não trabalhou aqui. Como que ela trabalhou aqui? Tava na aula anterior. She worked here. She worked here. Ela trabalhou aqui. Essa palavrinha tinha sido usada para poder expressar isso no passado. She worked here. Isso aqui, na verdade, é o passado desse verbo aqui, ó. É o passado dessa ação aqui, que é work. To work. Significa trabalhar. To work é trabalhar. She worked. Ela trabalhou. She didn't work. Ela não trabalhou. Work volta a ser work. Não vai falar she didn't work. Isso estaria errado. So, she didn't work here in the 80s. Ela não trabalhou aqui nos anos 80. Tá aqui o nosso verbo to work. O que isso mostra? Que para todas as pessoas, I, you, she, he, they, it, para todas as pessoas, negar no passado é igual. Então, eu não trabalhei. I didn't work. Você não trabalhou. You didn't work. Eles não trabalharam. They didn't work. Nós não trabalhamos. We didn't work. É igual para todas as pessoas? Sim, para todas as pessoas. Não precisa inventar moda, não precisa mudar de acordo com a pessoa. Ah, mas tinha aquele negócio do S que a gente tinha visto. Existia o negócio do S. I work, she works. Só que no presente. Aquele negócio do S só acontece no presente. Eu trabalho. I work. Beleza. Ela trabalha? She works. Acontece o Szinho lá no work. Ok? No passado não existe S, não existe alteração de acordo com a pessoa. É igual para todo mundo. É super simples usar esse passado no inglês. E pra gente fechar essa aula aqui, he obviously didn't believe me. He obviously didn't believe me. Ele obviamente não acreditou em mim. Talvez o que você ia falar era alguma mentira escancarada, né? A gente tem aqui essa palavra. Obviously. Obviously. Mais uma vez. Obviously. Significa obviamente. Então, he obviously didn't believe me. Ele claramente, obviamente, evidentemente, não acreditou em mim. To believe significa acreditar. Acreditar com a ideia de acreditar no que alguém disse. E para você falar isso, por exemplo, acreditar no João, acreditar em mim, acreditar em você, é super simples. Believe you é acreditar em você. Simplesmente. Believe you. Acreditar em você. Acreditar em mim. Believe me. Acreditar no João. Believe João. Simples. Então, se eu quisesse falar, ele obviamente não acreditou em você, he obviously didn't believe you. Simples. Não acreditou em você. Então, eu vou voltar para o me, que é o que estava antes. He obviously didn't believe. Eu neguei no passado como didn't. Falei que não aconteceu. Preciso mexer em alguma coisa do believe? Não. Fica assim mesmo. He didn't believe. He didn't believe. Ele não acreditou. Só adicionei o obviously. Tem uma pecinha a mais, mas ele não muda o resto. Não tem nada a ver com o resto. Não precisa se envolver com obviously, não. Agora eu quero falar o seguinte. Ele acreditou em mim. He believed. Aí você precisa conhecer como é que é o passado de believe. É believed, com um Dzinho no final. Believed. He believed me. Aí vai ficar certinho. Ele acreditou em mim.
He didn't believe me. Ele não acreditou em mim. Ah, eu quero colocar o obviously aqui também. Eu posso? Pode colocar o obviously aqui também, não tem problema não. He obviously believed me. Ele obviamente acreditou em mim. He obviously believed me. Negando, he obviously didn't believe me. Ele não acreditou em mim. Então, esse é o didn't, para poder negar no passado, falar que não aconteceu. A gente tem bastante coisa para ver sobre o passado ainda, eu tô começando a pincelar para você, só que olha só, lembra dos nossos mandamentos. Foca no que eu tô te explicando agora. O que eu não tô falando agora não importa. O que você não viu aqui ainda não importa. Foca apenas no que eu tô te mostrando agora. E o que você aprendeu até então? Você aprendeu o passado de algumas ações. Você aprendeu, por exemplo, que work é worked. Você aprendeu que bring é brought no passado. Você aprendeu também que buy é bought, quando eu falei que comprei. Você aprendeu que go, que é ir, o passado dele é went, falando que eu fui, que nós fomos, que eles foram. E agora, nessa aula aqui, você aprendeu a negar isso. Falar que não foi, didn't go. Não trabalhou, didn't work. Não estudou, didn't study. Não tentou, didn't try. Super simples, é só usar o didn't e bam, você nega a sua ação, falando que ela não aconteceu no passado. Eu só preciso que você foque nisso. Não foca em, como é que eu vou transformar todos os verbos? Não foca, mas esse verbo é regular, irregular. Esquece tudo isso por enquanto, nada disso te ajuda nesse ponto. Foca apenas no que eu tô te mostrando agora. E o que eu tô te mostrando agora é exatamente isso. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o passado, lá na aula 34, só que agora eu vou te mostrar como é que você pergunta no passado. Por exemplo, ela trabalhou? Nós estudamos? Eles acreditaram? Como você pergunta se aquela ação aconteceu no passado? É diferente de tudo que a gente viu até aqui e na próxima aula você vai conhecer. Por hora, me conta aqui embaixo se restou alguma dúvida final. Inclusive, pode acessar o material dessa aula, descrição, logo abaixo desse vídeo tem um link para onde você pode ir lá no meu blog e acessar o material dessa aula. E eu te vejo agora no episódio 34 da série Primeiras Frases em Inglês. Bons estudos, eu te vejo no próximo episódio.